Olá, pessoas. Voltei para falar sobre esse livro aqui, que ele é bem famosinho aí entre os fãs da Dark Side, principalmente. Ele é o Grimório das Bruxas, do Ronald Hutton. Ele tem essa capa belíssima aqui. Ele tem outra opção de capa também, que acho que são símbolos lunares aqui na capa. Mas eu preferi esse aqui, que tem essa bruxona aqui na capa, e aqui atrás tem esse bodinho, tem as fases da lua. Ele é muito bonito aqui, ele é todo estiloso. Mas a gente está aqui para falar sobre o conteúdo, né, desse livro. O Ronald Hutton, ele é um historiador, ele e a equipe dele, então, fizeram uma pesquisa muito extensa para poder compor esse livro aqui. E eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar sobre ele é que não é um livro que todo mundo vai gostar, porque ele é uma narrativa diferente. Na verdade, não é uma narrativa, não é uma estrutura de romance, nem de contos, nem nada disso. Ele é uma pesquisa histórica. Então a gente tem aqui muitas datas, muitas referências a outras obras de outros pesquisadores e referências a teorias e um levantamento bibliográfico aí muito grande, tanto é que tem no final aqui são várias páginas só de referências bibliográficas. Então é uma pesquisa. Não, isso aqui não é uma história, não é o tipo de livro que a maioria das pessoas está acostumado, e eu acho que isso pode assustar um pouco, e é compreensível, porque também ninguém é obrigado a gostar. Mas eu não me incomodo com esse tipo de leitura. Antes desse aqui, ano passado ou ano retrasado, eu tinha lido aquele História da Bruxaria, que é da capa rosa, bem bonitão também, que também é uma pesquisa histórica sobre a história da bruxaria. Esse aqui, eu acho que os dois, eles são bem complementares um ao outro. Eles vão tratar a temática da bruxaria não pelo viés místico, mas pelo viés histórico, como que foi construída essa figura da bruxa. Esse aqui, ele é ainda mais específico. Ele vai voltar lá atrás, nos primeiros registros de magia, de xamanismo, que ele vai trazer pesquisas sobre antigas tribos na África, como chama? Na Sibéria. Ele até traça a origem do xamanismo original, né, até a Sibéria antiga. E ele vai juntar todos os elementos, todos esses elementos pré-cristãos, de séculos e séculos antes de Cristo, até chegar na construção da figura da bruxa, que levou aos julgamentos do começo da Idade Moderna. Então, lá por 1600, 1700, até 1500 já começam a ter registros de julgamentos de bruxas. E ele vai fazer toda essa pesquisa para chegar na conclusão de onde saiu essa ideia, esse estereótipo de bruxa que tem ali no começo da Idade Moderna, no fim da Idade Média. E fazendo isso, ele passa por várias mitologias, por vários países, até chegar ali na Europa, que foi onde se concentrou a maior parte desses julgamentos de bruxas. Mais tarde a gente teve alguns nas Américas, dos Estados Unidos, que ficou mais famoso, que foi os julgamentos de Salem, mas são tudo derivados dessa mesma leva aí de mitologias que cercam a figura da bruxa. Tem muitas coisas interessantes nesse livro aqui. Eu ainda não li os extras. Tem alguns extras muito legais aqui, que tem indicações de filmes, inclusive. Eu dei uma passada de olho aqui, tem alguns filmes que eu já vi e alguns que eu não vi ainda, que são bem legais, que eu quero muito ver ainda. Alguns dos meus filmes favoritos estão aqui, tipo A Bruxa, O Bebê de Rosemary, então são referências bem legais no final.
Mas o que eu quero falar é sobre, não sobre os extras, mas sobre o conteúdo em si desse livro. A gente já falou que a capa dele é muito bonita, ele é todo ilustrado também, ele tem algumas ilustrações muito bonitas aqui dentro, tem algumas páginas que são todas, a página é toda preta, assim, que separa um capítulo do outro, e tem essas ilustrações aqui bem bonitonas. E no começo eu achei as ilustrações um pouco desconexas do assunto que estava se tratando aqui no livro, mas do meio para frente ele começa a fazer um pouco mais de sentido. Mas coisas que eu acho interessantes sobre esses livros de pesquisa histórica sobre a bruxaria. A desmistificação dessa figura da bruxa, e com isso ele vem até uma desconstrução de algumas novas religiões pagãs, como a Wicca, por exemplo. A Wicca é uma religião baseada em um suposto paganismo ancestral que, na verdade, não existe evidências de que existiu esse paganismo ancestral. Explico. Alguns historiadores, durante muito tempo, acreditaram que os julgamentos de bruxas eles vieram de uma religião pagã antiga que teria sobrevivido às eras da cristianização e que continuava sendo praticada meio que clandestinamente ali, principalmente pelas mulheres e pelas pessoas que tinham uma ligação ali com a terra, com os ciclos, né, das estações e tudo. Só que essa teoria, essa hipótese, ela já foi abandonada pelos historiadores mais atuais, então não existe evidência suficiente que comprove a existência dessa antiga religião. Então, os criadores da Wicca, eles meio que se basearam nessa corrente de pesquisa e criaram uma religião. Então, a Wicca não é uma religião antiga, não é uma religião ancestral, ela é uma religião relativamente nova, ela é uma das religiões mais novas que a gente tem, ela é mais jovem que o espiritismo, por exemplo, e ela não é uma coisa assim revelada, ela é uma junção de crenças que pega referências de várias mitologias e de vários superstições ancestrais de algumas culturas, mas que não foi uma religião que sobreviveu ali à cristianização da Europa, nada disso, porque não existe evidência que comprove a existência dessa corrente religiosa que não mudou durante eras. Dito isso, tem outras coisas muito interessantes também. Ele vai traçar aqui, como eu já falei no começo, as origens do xamanismo, que vem lá da Sibéria, e algumas tribos indígenas da América do Norte, principalmente, e as características do que seria o xamanismo, a diferença desse xamanismo para a magia em si. Ele vai falar sobre os magos cristãos também. Sim, existiam os magos cristãos, eles durante muito tempo foram bastante respeitados, até só depois de alguns concílios lá do Vaticano é que começou a ser banida essas práticas, mas durante muito tempo sim existiram magos cristãos, principalmente homens. Vai traçar também origens de segmentos místicos e esotéricos que vieram da Mesopotâmia, então ali da região próxima ao Oriente Médio, mais ou menos. De lá que derivou toda a questão da astrologia, eles foram os primeiros astrólogos, e como isso teve influência até hoje em dia, como esses conhecimentos aí da antiga Mesopotâmia estão vivos até hoje, né? Muita gente se utiliza deles até hoje. Eu achei muito legal das práticas africanas também, que algumas se assemelham um pouco ao xamanismo, mas têm características diferentes, de como o politeísmo na Grécia,
e na Grécia Antiga, que depois se espalhou pelo Império Romano, e todas essas coisas que eu achei extremamente interessante de conhecer, assim, que é um pouco mais expandido do que naquele outro livro que eu citei no começo, que eu achei isso bem legal. E ele trata de tudo com muita seriedade, com muito embasamento. Dá pra ver que é uma pesquisa muito séria, foram dedicados muitos anos para a construção desse livro aqui. Porque ele é um livro bem grande, ele tem mais de 500 páginas, eu acho. Só que muita página aqui tem os extras, né? E tem a bibliografia, que, como eu já falei, que é muito grande. Só que no fim ele chega a todas essas conclusões, a todas essas correntes que levaram à construção da bruxa. Então ele vai falar sobre a caçada selvagem, que eu achei muito interessante, porque eu achei que o autor de The Witcher tinha inventado isso do nada, mas realmente existiu uma pesquisa e existiam folclores sobre essa história da caçada selvagem, que eram os espíritos que vagavam à noite. Alguns tinham líderes, outros não, que eram folclores ali da Europa. E como todas essas coisas chegaram no estereótipo da bruxa, que é aquelas coisas que a gente vê ali no Maleus Maleficarum, que tem os supostos poderes da bruxa, né? Que deixar o seu espírito vagar à noite com demônios e com deuses pagãos. E isso tudo a gente tem lá em como identificar uma bruxa, nas acusações de bruxaria. E como foi construído esse temor todo das bruxas, porque na antiguidade a maioria das tribos e das sociedades antigas não temiam essa figura da bruxa, do mago, o que for. Mas a partir da cristianização e de alguns concílios da igreja, algumas leis aí da igreja, esse medo foi aumentando e essa histeria foi se acumulando, e todo esse medo de demônios e essa demonização de tudo que não era cristão, a demonização do corpo feminino também. Mas a gente sabe que essa figura que foi construída da bruxa ser apenas uma mulher que era marginalizada e que era geralmente uma benzedeira, uma coisa assim, isso também não tem comprovações históricas suficientes para provar que eram só mulheres, que eram só pessoas marginalizadas. Não, hoje em dia, graças a pesquisas como essa aqui, a gente sabe que crianças foram acusadas de bruxaria, homens foram acusados de bruxaria, também a maioria eram pessoas pobres, sim, mas pessoas da elite também foram acusadas de bruxaria. Acabou virando uma arma para você acusar o seu vizinho, aquela pessoa da sua cidade que estava incomodando você. E com o tempo isso foi sendo usado realmente como um trunfo, assim, para poder prejudicar uma outra pessoa, ou se você se sentisse prejudicado, acabou virando isso depois, né? E aí depois a igreja parou então, até com isso, porque até eles mesmos perceberam que estava demais, assim, que criou-se uma histeria muito exagerada em torno de toda essa coisa da bruxa. Mas eu acho que é isso. Esse livro é uma leitura muito importante se você se interessa pela história da bruxaria. Eu gosto muito desse assunto, mas é um livro um pouco difícil de ler, mas mesmo assim eu recomendo. Gastei o mês de janeiro inteirinho lendo ele, mas foi uma boa leitura. Comecei bem o ano de 2022 e é isso. Acho que tá de bom tamanho. A gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho.